Bom, o título aqui da palestra é um pouco provocativo, tá? O videogame já era. Eu sei que isso é uma mentira, mas talvez a Galápagos tenha um produto que possa, vamos dizer assim, substituir o jogo digital como uma forma de entretenimento e, quem sabe, seja ainda melhor. Vou tentar aqui em 18 minutos ou menos até dar uma pincelada no que foi a história da Galápagos, tá? Antes de eu começar só, quem aqui já tinha ouvido falar da Galápagos Jogos? Mais que 8 pessoas, que eu tinha achado que ia ser legal. Então, a Galápagos começou em 2009, eu tenho formação de engenheiro, e eu e mais 2 sócios, a gente estava querendo fazer alguma coisa diferente, a gente estava buscando algo que não fosse tão normal. E aumentou de repente aqui. Então a gente resolveu fazer um projeto. A gente falou assim, vamos criar uma empresa. Então, que tal a gente aliar um dos hobbies de um dos nossos sócios, que era fazer jogos de tabuleiro, e tentar transformar isso num business, né? Assim é mais ou menos como a gente se sentia quando a gente estava trabalhando nas empresas de engenharia. E imagino que muitos de vocês já podem até ter se sentido dessa maneira, ou ainda se sentem, não sei. E convido vocês a experimentarem essa visualização, de saírem do corpo de vocês, uma coisa meio metafísica, e observarem vocês trabalhando. E se vocês estiverem vendo isso, façam alguma coisa, tá? E aí todo mundo tem uma boa ideia, tá? Eu não estou aqui incentivando ninguém a beber, por favor. E essa boa ideia nossa foi a ideia de ser empreendedor. A gente fala, vamos abrir então a empresa. E nessa hora que você tem essa ideia, como que muita gente deve ter, vem uma coisa que toma a gente, deixa a gente mais ou menos desse jeito, assim. A gente se sente iluminado, mas é uma coisa que tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a gente fica um pouco obcecado demais e às vezes fica cego, mas é sempre bom, é sempre bom. E essa questão da gente ficar iluminado, a gente fala, poxa, agora é isso, né? A gente vai conseguir empreender, fazer uma coisa diferente. E aí a gente começa a ver o que é empreender no Brasil, que é uma coisa muito difícil, e toda a burocracia que tem. E aí muda um pouco de figura, a gente acaba se sentindo um pouco assim. Aliás, é uma excelente propaganda do bom negócio. Porque a gente tem muita dificuldade. É realmente muito difícil ser um empreendedor quando você vai descobrir tudo que você vai ter que ter em termos de impostos e tudo que vai surgindo, né? Bom, mas nessa caminhada a gente sempre pode se apoiar na nossa família. Acho que isso todo mundo pode ficar tranquilo, né? Falar assim, bom, pelo menos na minha família a galera vai me apoiar, né? Eu posso fazer o que eu quiser, vou falar assim, mãe, pai, eu vou abrir uma empresa e vamos ver o que dá certo, né? E quando eu falei para os meus pais... Opa, passou 2. Mais ou menos essa foi a cara que minha mãe fez. Ela não gostou muito, talvez por um pensamento um tanto tradicional. E não é nenhuma coisa de 5 anos atrás. Até hoje, se você fala, poxa, eu vou largar a engenharia para abrir uma empresa de jogos de tabuleiro, né? Não é uma coisa fácil. E acho que até hoje, quando ela me liga para saber se eu estou bem, ela sempre tem uma coisinha de, será que está funcionando o negócio? Bom, e aqui foi falado muito de uma coisa que é a resiliência, e eu acredito que isso a gente precisa ter nessa caminhada. Porque as dificuldades vão aparecer, mas a gente precisa persistir, a gente precisa ter essa força interna, que vai fazer com que a gente ande para frente, né? Então o que acabou acontecendo é que a gente saiu falando para todo mundo, a gente está fazendo uma empresa de jogos de tabuleiro. Só que desde aquela época, ninguém entendia o que a gente estava fazendo. Até mesmo hoje, quando alguém me perguntou aqui, umas 3 pessoas me perguntaram, jogos é digital? Não, de tabuleiro, né? Então não é mobile, sabe aquela coisa física mesmo que você pega numa caixa? É tipo isso. E quando a gente falava para as pessoas que era jogo de tabuleiro e aí explicava, não é mobile, aí sempre vem 3 coisas na cabeça das pessoas. Ou que você está fazendo dominó e dama para jogar na praça, ou que você está fazendo jogo para criancinha, aí todo mundo fala assim, é joguinho, né?
Não, é jogo mesmo. Não é joguinho. Ou fala que é para nerd, né? O que talvez a maioria dos nossos jogos de fato seja, mas a maioria, não todos, tá? Mas são jogos muito legais de fato. Bom, e esse, vamos dizer assim, preconceito que algumas pessoas têm com o jogo de tabuleiro, ele é de fato pertinente, porque principalmente no Brasil, os jogos que a maioria das pessoas aqui devem ter jogado foi, por exemplo, Banco Imobiliário. Se eu perguntar aqui, quantas pessoas jogaram Banco Imobiliário quando eram crianças? Bem mais do que jogos da Galápagos, olha lá. Tudo bem, não tem problema. Mas o que esses jogos de tabuleiro antigos, vamos dizer assim, eles tinham e que hoje os jogos de tabuleiros modernos eles têm diferente? Os jogos de tabuleiros antigos, eles tinham uma característica que era deixar o tabuleiro como o protagonista do jogo. Então você sentava em volta do tabuleiro, jogava um dado, vou pegar o exemplo do Banco Imobiliário, você joga o dado, anda o número de casas que o dado falou para você andar, você chega numa casa, e qual que é a sua opção? Qual que é a tomada de decisão que você tem durante toda a experiência do jogo? Somente se você compra ou não aquela casa. O jogo inteiro. E se for de alguém, você ainda paga aluguel, se tiver hotel, você está ferrado, vai para falência e tudo mais. E os jogos de tabuleiro moderno mudaram isso. Eles simplesmente inverteram a posição entre o jogador e o tabuleiro. E o jogador é o protagonista. E a interação aumenta muito mais nos jogos de tabuleiros modernos. E aí o tabuleiro, a carta, o dado, eles são apenas ferramentas para a interação entre os jogadores, para você ter um momento de diversão. Essa é uma foto muito bacana, que ela estava numa propaganda da Guinness, e ela diz, "Phones down, please". Eu acho que isso reflete muito o que é a nossa sociedade hoje, não só no Brasil, mas a gente está muito preso a devices, a gente está muito preso ao computador, a gente está muito preso ao celular. O quanto de tempo a gente não passa no WhatsApp, no Facebook, em redes sociais e tudo mais. E essa propaganda, ela convida você a ter uma experiência dentro do bar e socializar com as pessoas que estão em volta, deixar o celular. Imagino que vocês já devem ter entrado em restaurantes e muitas vezes já podem ter visto famílias inteiras, cada uma com o seu celular na mão, cada uma fazendo uma coisa. E tem uma outra coisa que vocês podem já ter visto também, aquelas plaquinhas de Wi-Fi em alguns bares, que fala, não temos Wi-Fi, converse com a pessoa do lado. Né? Então é uma mudança um pouco de perspectiva que os jogos de tabuleiro eles acabam trazendo também. Bom, o André aqui, que fez a palestra anteriormente, ele falou um pouquinho de jogos digitais. Eu vou fazer de uma maneira um pouco diferente. Eu vou só dar uma abordagem rápida em termos de linha do tempo, tá? Escolhi 4 jogos aqui aleatórios. Então você pega, em 1982 você tinha o Pitfall. Gráficos fantásticos, só que não, né? Tudo quadriculado. Se você pegar um paintbrush hoje, você consegue fazer melhor. Se é que alguém aqui ainda até sabe o que é paintbrush. E aí você começa a avançar no tempo e os jogos começam a ter uma característica diferente, eles começam a ter uma jogabilidade diferente, eles começam a ter uma experiência diferente do usuário e começam a te dar mais opções. O Atari tinha um botão e funcionava. Agora, o novo controle do PlayStation, sei lá quantos tem, deve ter uns 8, 10, não sei se alguém sabe o número. Só que os gráficos foram melhorando, a experiência do jogador foi melhorando, até que em 2009 chegou um jogo chamado Farmville. Eu vou fazer a terceira pergunta para vocês. Quem aqui já jogou Farmville? Menos pessoas. Legal, já. Só que esse Farmville ele não tinha gráficos melhores do que nenhum outro jogo. Ele não tinha jogabilidade melhor que nenhum outro jogo. O que ele tinha de diferente para os jogos que estavam vindo antes numa evolução de gráficos, por exemplo? Você podia dar e receber coisas, você podia interagir. E a coisa que as pessoas que jogavam Farmville ficavam mais felizes é quando você ganhava uma vaquinha roxa para colocar na sua fazenda. E aí você ganhava a vaquinha roxa, ficava feliz pra caramba e devolvia uma árvore azul. Né? E não tinha muito conteúdo dentro do jogo. E você tinha uma interação que era falsa. Você estava
interagindo com o computador, você estava interagindo com o sistema e não de fato com uma pessoa. Bom, depois desse breve histórico, queria falar um pouquinho sobre o que é a Galápagos de fato, né? A editora de jogos, e tentar contextualizar ela dentro de um modelo de startup. Então, em 2009 a gente criou a Galápagos e nós éramos em 3 na época. A gente focava na criação de jogos. A gente criava jogos para outras empresas, criava jogos para RH, criava jogos para dinâmica de grupo, outras atividades lúdicas, porque era daí que a gente conseguia tirar algum tipo de renda e pegava essa renda para investir na fabricação de jogos mesmo, porque esse foi sempre o nosso sonho, de chegar no varejo e ser uma editora consolidada. E aí a gente pegou o nosso MVP, que foi o primeiro jogo que a gente fez, chamava Máfia, porque a gente precisava de um produto físico. Por mais que a gente não estivesse desenvolvendo um app, não esteja fazendo nada tecnológico, a gente precisava desse produto mínimo para conseguir apresentar para as pessoas e levar isso para ser apresentado. E foi um produto com uma experiência excelente, porque a qualidade dele que a gente conseguiu foi fraca. Mas o que a gente conseguiu muito bem com ele foi falar com o consumidor e ter o feedback. E acho que isso é uma das coisas mais importantes para um começo de empresa. E talvez o feedback mais que a gente lembra e fala é que as pessoas falavam assim: poxa, muito legal o jogo, mas ele não sobrevive a um churrasco. Se eu levar para o churrasco, ele vai estragar. Então, em 2010, aproveitando as eleições, a gente estava com uma ideia de fazer temas revolucionários, vamos fazer uma sátira com a política. A gente resolveu criar um jogo chamado Brasílias, em que você era um político e toda rodada escândalos iam acontecer e você tinha que fugir dos escândalos. Tá? Parece a vida real, mas não tem nada a ver com a vida real. E esse jogo, a gente chegou e pegou aquele feedback de fazer o jogo para o churrasco e falou assim: bom, então vamos fazer uma carta de plástico. Vamos ver o que vai acontecer. E a carta de plástico realmente resistiu mais ao churrasco, mas não ficou tão bom também. Então a gente foi por um caminho, acabou vendo que não era o caminho ideal, resolvia um problema, mas não satisfazia de maneira completa, e continuou em busca dessa qualidade. A partir dessas experiências que a gente teve com criação, contato com empresas do ramo também, a gente resolveu se tornar uma editora. Saiu da criação e falou assim: vamos tentar pegar títulos que tem outras pessoas criando. Existiam pessoas, aqui no Brasil mesmo, que tinham jogos publicados por eles, faziam homemade, um negócio bem artesanal, e vendiam para pessoas que tinham interesse na internet. E a gente resolveu escolher alguns que estavam em evidência e falou: bom, vamos publicar o jogo deles, porque eles já têm até um público que está interessado. E acabou sendo uma experiência muito bacana. A gente conseguiu publicar 4 títulos, dentre eles o jogo chamado Recicle, que falava sobre reciclagem. Era um jogo que o personagem principal do jogo é o catador de material reciclado. Então, completamente diferente aí da realidade de outros jogos, né? Só que aí a gente foi como editora e estava indo, mas ainda não estava andando substancialmente. E a gente resolveu pegar o primeiro título internacional, que foi chamado Summoner Wars. Era um jogo que estava fazendo um sucesso lá fora, e falou: bom, vamos tentar publicar ali no Brasil. E a gente resolveu usar uma ferramenta, que é uma ferramenta muito interessante, que é o financiamento coletivo. Então a gente fez um financiamento coletivo, a gente já tinha o dinheiro para produzir, mas a gente fez para engajar as pessoas. E foi uma experiência muito, muito bacana, porque fez com que as pessoas se comunicassem e se encontrassem. A gente está falando aqui de um nicho, tá? De gamers, que muitas vezes não se conheciam, muitas vezes eles não tinham contato e não sabiam quem existia ou não e onde, podia ter alguém na esquina da casa deles. E foi um super sucesso, a gente conseguiu financiar, arrecadou na época acho que 30 mil reais, alguma coisa assim, e conseguiu andar para frente, né? E aí depois a gente pegou, talvez dos jogos mais importantes, tenha sido o Zombicide, que foi um jogo que a gente testou muita coisa, porque era um jogo muito mais caro, ele custava na época 200, 250 reais, um jogo de tabuleiro mesmo, com muitas miniaturas, um jogo bem bacana. E ele tinha sido feito no Kickstarter americano e arrecadou míseros 800 mil dólares. E aqui a gente falou assim: não, vamos trazer 1000 unidades, e vamos ver o que acontece.
O que aconteceu foi que em 7 dias a gente esgotou todos os jogos. Nosso site caiu, parecia Rock in Rio, compra de ingresso de evento, uma loucura. E aí, desde esse jogo, a gente já trouxe mais de 25 títulos, com franquias muito bacanas, Guerra dos Tronos, Senhor dos Anéis, tudo uma coisa meio geek, vamos dizer assim, né? Mais para um mercado geek. Ou jogos também não, que são mais de festa, mais rápidos. E só até o final do ano vão vir só mais 8 jogos. Então a gente está num crescimento bem bacana. Bom, e qual é o nosso desafio agora? O nosso desafio agora é apresentar o jogo de tabuleiro como uma opção de entretenimento diferente e fantástica para os dias de hoje. Isso é muito complicado e a gente tem trabalhado muito nisso, porque realmente a gente está indo numa contramão. A gente acredita que o jogo causa uma experiência muito bacana, mas a gente precisa mostrar isso de alguma forma mais evidente para as pessoas. Queria deixar 2 conceitos aqui também, que startup não é só desenvolver aplicativo, não é só... enfim, você pode simplesmente tentar criar uma empresa, desenvolver uma coisa em um mercado incerto, isso já é uma startup. E você vai ter uma experiência bem desafiadora se fizer qualquer coisa nesse sentido. E inovação também não é só algo high-tech, não é o iPhone 6, não é um novo fone para você colocar no ouvido. Você pode também fazer ressurgir o mercado. Por exemplo, como o mercado de vinil. O mercado de vinil, todo mundo sabe o que é vinil, né? Não tem tão... A indústria da música começou com vinil, depois passou para o CD, MP3, chegou o iPod, o vinil foi para o buraco. E nos últimos anos o vinil está numa crescente, as pessoas querem ter de volta a sensação de ter a música na própria mão, né? Outro exemplo também é o mercado de cervejas artesanais. Você empreender nesse mercado, hoje já virou quase moda, né? Mas há alguns anos, em um mercado dominado por grandes cervejarias, você fazer uma cerveja artesanal era algo realmente bem inovador. Bom, tentando finalizar aqui também, aprendizados no caminho que a gente teve. Tá? A gente acertou e errou muito, continua errando e tem que aprender cada vez mais. Mas queria passar algumas coisas que acredito que foram muito importantes para a gente nessa experiência. Primeiro, experimentar e testar muito o produto ou o serviço de vocês. Não fiquem guardando na cabeça o que vocês têm e coloca para alguém testar, nem que seja seu amigo, sua mãe. Coloca para testar e depois colhe feedback, para você ter uma base do que você pode estar fazendo errado ou não. Tá? Não necessariamente essas pessoas vão te dar as respostas certas, mas você tem que interpretar isso e ver o que possa estar acontecendo. Talvez uma das coisas mais importantes seja o foco no cliente, você ter uma experiência completa com o cliente, desde o atendimento, desde o momento que a gente tem um e-commerce, desde o momento que ele clica no botão comprar, o momento que ele recebe a caixa do jogo, ele abre, ele vê a regra, ele vai ter o primeiro contato com a miniatura, enfim, ele tem que estar satisfeito completamente com a marca, senão fica complicado também. Planejamento versus execução é uma coisa, talvez achar esse equilíbrio seja uma das mais difíceis nesse caminho. Quando você para planejar as coisas e quando você sai fazendo, porque se você parar para planejar, talvez não dê tempo para as coisas acontecerem tão rapidamente. Você pode perder, talvez, uma janela de oportunidade. E é fundamental você ter uma equipe alinhada e motivada, e estar todo mundo de acordo com o foco e a visão da empresa, né? Bom, e como último slide, eu queria provocar vocês a se desconectarem, a experimentarem e a descobrirem. Seja se desconectar do celular, experimentar um jogo de tabuleiro e descobrir a magia que ele pode ter, ou seja, fazer essas 3 palavras com qualquer outra coisa que você não está acostumado a fazer. É isso. Obrigado.